Apareceu? Deu? Deu. Eu não falei que era a parafuseta da grampola? Eu colocar a grampola da parafuseta, por isso que não dá certo, né? As indústrias de máquinas agrícolas e os outros setores contribuíram na adoção e evolução do sistema plantio direto. Essa é uma foto da empresa Stara. Vou mostrar muitas empresas aí para vocês. Eu não vou perder muito tempo com a evolução do plantio direto, mas não vou deixar de falar sobre quem contribuiu com o sistema plantio direto. Veja que o plantio direto iniciou em 1972, principalmente com a contribuição dos pioneiros. Aqui nessa primeira slide nós estamos vendo aqui à esquerda, nós estamos vendo no centro o Herbert Bartz, que em 1972 ele foi para os Estados Unidos, ele encontrou o produtor Shirley Phillips, que está ao lado aqui do nosso colega, o Frank Dijkstra. Então, esse Shirley Phillips é um agrônomo extensionista dos Estados Unidos, que na região lá de Kentucky, fazia plantio direto, e o Herbert Bartz foi lá. E depois, em 76, mais ou menos, 75, 76, foi o Frank Dijkstra e o Nono Pereira também lá. Veja que o sistema plantio direto ficou no seu pioneirismo até 1992. Ele não ultrapassou 1 milhão de hectares. Foram 20 anos. Isso mexeu com a cabeça de muita gente. Não vou entrar em detalhes. Algumas pessoas até estavam desestimuladas por causa disso. Achava que o plantio direto não ia decolar. Não vou ficar entrando em detalhes a esse respeito, mas veja que a partir de 1992 ele cresceu de forma exponencial, atingindo, aqui eu tenho os dados só de até 2016, 17, mas nós sabemos que está ultrapassando os 40 milhões de hectares o sistema de plantio direto como um todo, no Brasil. Nós, da área de engenharia agrícola, de uma forma muito diminuta, fizemos a nossa contribuição. Esse daqui é um slide da nossa equipe do antigo IAPAR. E uma grande contribuição de pesquisadores, por exemplo, nós temos ali o Ademir Calegari dando uma aula para nós, o Mota de Costa, que é da área de sementes, o Garibaldi, que é da área de solos. Então, os pesquisadores deram uma contribuição muito grande em tudo isso daí. E veja que, nesse quadro, nós temos aqui a variação da produção da cultura de soja, de 75 a 85, ela está começando a entrar no Cerrado brasileiro, já em 95 ela já estava estabelecida lá, até chegar no ano 2015, que nós estamos avançando hoje em 2025, em toda essa região do Mato Piba, entrando no estado do Pará e assim por diante. Não vou discutir se isso é bom, se isso é ruim, então só para mostrar como que foi a evolução da cultura de soja, que está muito associado com o sistema plantio direto de uma forma geral. No início da década de 70, mais especificamente em 1972, já existiam algumas tentativas de realizar trabalhos com revolvimento mínimo do solo, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Mas o agricultor pioneiro do sistema plantio direto mesmo foi o Herbert Bartz de Rolândia, que importou, como a nossa palestra é sobre máquinas agrícolas, eu vou dar uma ênfase maior, ou quase total, para as máquinas agrícolas. Ele importou esta máquina dos Estados Unidos, a Chalmers, na expectativa de plantar culturas de verão, inclusive dela. Bom, nesse período, vamos dizer que no período de 1975 a 91, o IAPAR e a Embrapa fizeram pesquisas muito sérias, praticamente eram quase essas duas instituições que faziam pesquisa no Brasil. A Embrapa Trigo começou trabalhando com mecanização agrícola e o IAPAR, ele fez uma pesquisa multidisciplinar, publicou o primeiro livro sobre plantio direto em 1981. Houve um avanço grande nas pesquisas, como eu falei, da Embrapa e do IAPAR, o desenvolvimento das primeiras sementes
semeadoras de fluxo contínuo, porque o plantio direto, na verdade, ele começou com as máquinas de inverno. Até a soja era plantada com as máquinas de inverno. Depois começou a vir a Rotacaster, aquela Allis-Chalmers praticamente não vingou, mas foi a primeira máquina. E as semeadoras de precisão, ou as populares plantadeiras, logo em seguida funcionou como uma espécie de laboratório. Isso daí eu vou detalhar para vocês. E uma adoção importante do sistema plantio direto foi no controle de erva daninha, quando o glifosato ele perdeu a patente e passou a ser fabricado no Brasil em 1985. Em 73, chegou da Inglaterra a estrutura da Rotacaster. Era uma empresa de São Paulo, ela teve vários problemas, mas a sua grande deficiência era o baixo rendimento. Era uma loucura, rendimento operacional, requerendo inclusive 2 horas para completar 1 hectare. Em 74, os japoneses de Mauá, cita isso daí, entrevistas que eu fiz com o Bartz, que compraram 6 Rotacasters e já estavam sendo fabricadas numa indústria em São Paulo, a indústria dinâmica de Taboão da Serra. E essa era a máquina. Ela, na verdade, tinha uma enxada rotativa, ela quase que fazia um preparo localizado. Aqui a foto do Shirley Phillips ao centro, o Nono Pereira à direita e o Frank Dijkstra à esquerda, né? E nessa época, outros produtores paranaenses da região dos Campos Gerais passaram a demonstrar o interesse pela adoção do sistema plantio direto em suas propriedades, como o Frank Dijkstra e o Nono Pereira. O Nono já está falecido. Em 79, o Frank e o Nono, eles foram para os Estados Unidos visitarem o Shirley Phillips, indicados pelo Bartz. E o Bartz tinha ido lá em 72. E o Shirley Phillips perguntou se não havia minhocas na área com 6 anos de plantio direto. Aí que nasceu a inspiração da criação do Clube da Minhoca, 3 meses depois, que em 81 organizaram o primeiro Encontro Nacional de Plantio Direto em Ponta Grossa. No início dos anos 80, né, o glifosato tinha um alto preço, mas em 84 iniciou a fabricação no Brasil e a partir daí multiplicaram-se os fabricantes, tornando então acessível o início do desenvolvimento das semeadoras de plantio direto. Mais ou menos em 78, como eu tinha dito rapidamente para vocês, a Embrapa trouxe uma semeadora dinamarquesa de cultivo mínimo, a Nordenstein, e em seguida ela importou uma inglesa, a Bettinson 3D. Essa máquina era uma semeadora de fluxo contínuo, própria para plantar trigo, que foi a origem de todas as máquinas de plantio direto do Brasil, segundo o Portela. E o Portela cita que a ICI fez uma parceria com a Embrapa e a Semeato, trazendo um pesquisador inglês, o Lawrence Richardson, da Inglaterra, em 1979, para ajudar a trabalhar com a Bettinson, adequando-a para o plantio direto aqui no Brasil. Assim, ambas, ou seja, a Embrapa e a Semeato, criaram o primeiro protótipo da TD, que vinha de triplo disco, e a Semeato lançou a TD do 220 e, posteriormente, ela se popularizou na segunda geração com a TD 300. Aqui nós temos aí uma imagem já de uma TD do 220 e uma TD 300, que é uma máquina conhecida, reforçada, tudo, mas ela tinha problemas. Paulo Montanher, que era o chefe da engenharia de projeto da Semeato, e depois ele saiu da Semeato, criou a Montanher, ou seja, criou a Metasa. Depois da Metasa, hoje ele tem a Montanher, se eu não me engano já vendeu. Paulo Montanher argumenta que o proprietário determinou que a Semeato deveria concentrar-se na fabricação de semeadoras de plantio direto, pois esse seria o futuro do país. Ele estruturou um robusto departamento de engenharia que se tornou modelo no Brasil. Cita que a TD, desenvolvida em 80, foi o primeiro projeto nacional de máquina para plantio direto e que na época era sinônimo de culturas de inverno, mas se plantava soja também. E aí eu não vou entrar em detalhe. Outra diretora da Semeato que nós entrevistamos em 2007, a Carmen Galli, que depois ela foi trabalhar com o Montanher na indústria Montanher. Então a Carmen Galli da Semeato comenta que a TD foi tão bem estruturada que até hoje tem sido uma das máquinas que menos usa peças de reposição. Possuía rodados externos vinculados à estrutura, ou seja, queixo duro. Ele não se movimentava como se fosse um carro de boi. E isso dificultava nas oscilações do terreno, em especial nas taipas de arroz. Posteriormente, a fábrica
fábrica articulou os rodados desenvolvendo a TDA. Portela cita que a Lavrale foi convencida de produzir a Bedinson, né, usando discos duplos defasados. Esses discos duplos defasados, se eu não me engano, foi trazido por um outro pesquisador, o Faganello, lá do Centro de Trigo, colega do Coisa, quando ele foi para o Canadá. Ele trouxe os discos duplos de lá, trazidos do Canadá, introduzindo esses discos no mercado. Esses discos duplos hoje, que é popular nas nossas semeadoras de uma forma geral, a origem deles é daquela época, de 1980 mais ou menos. O presidente da Fankhauser, Pedro Fankhauser, ele cita que a Rotacaster não teve sucesso e até prejudicou a adoção do sistema. Com a Bedinson surgiu o mito de que a semeadora de plantio direto deveria ser pesada, né? Então, esse era o mito. E hoje nós sabemos que não necessariamente isso precisa ser assim. Em torno de 82, os pesquisadores iniciaram a trabalhar com plantio direto, entrevista com industriais. Nós sabemos que as nossas pesquisas iniciaram em 1975. Havia muita ignorância. E muitos produtores achavam que as semeadoras deveriam trabalhar até sobre estradas. Chegava lá o revendedor, né, e o agricultor falou assim, ó, vamos ver se ela trabalha mesmo. Ela para plantio direto colocava na estrada para ver se ela trabalhava na estrada. Então perdeu-se muito tempo em desenvolvimento de produto. Foi somente no final da década de 80 e no início da de 90, olha, um dos motivos de que também começou a adoção do plantio direto a partir da década de 90, que houve um maior consenso do que uma máquina de plantio direto deveria fazer. Comenta que quem veio depois pegou o terreno saneado e somente nos anos 90 se chegou ao consenso. Então aí uma das máquinas da Fankhauser vê que não é uma máquina pesada. Por exemplo, nós fizemos um estudo e identificamos que a maioria das máquinas, elas tinham em média 300 quilos por linha, mas existia máquinas com 170 quilos por linha e fazia plantio direto, depois eu mostro por quê. Após 92, as indústrias iniciaram a fabricar as semeadoras de precisão, que lembra que no início eram as semeadoras de fluxo contínuo, ou seja, para semear trigo, e tentavam trabalhar com a cultura de soja também. Cita o Paulo Montanher que a Par, da Semeato, copiou a Maximerge 2, da John Deere. Então, foi uma das primeiras máquinas estruturadas para plantio direto, né? Foi a Par, mas os outros fabricantes já estavam indo. As indústrias que estavam mais presentes com as semeadoras de plantio direto no início da década de 90 foram a Semeato, a Imasa, a Fankhauser, a Vence Tudo, a Jumil, Marquesan e Baldan, do estado de São Paulo, além de algumas que desapareceram também, como o caso da Lavrale, que o Portela citou, tentou trabalhar muito com a Lavrale, mas não conseguiu. Mas no final da década surgiram a John Deere, a Esfio, a Max, a Metasa e a Kilser e Kliman. O Kilser e Kliman, que é aqui da região de Toledo, desde a década do início da década de 80, ele já fazia adaptações em máquinas. E no final, na década de 90, ele já começou a produzir as suas máquinas também. No início dos anos 2000, aí surgiu a Plant Center, a Gial, a Case entrou, a Morgenstern e mais recentemente a Stara, a Kuhn, que é um fabricante francês lá da região da Salsa-Lorena, que adquiriu a Metasa, a ACO, que adquiriu a Esfio, depois surgiu a KF, é uma boa indústria também, a Montanher e, por fim, a Jato, né? A Jato também está entrando na produção de semeadoras de plantio direto. Em 80, a Imasa havia desenvolvido multissemeadoras. A SDT, por exemplo, cita o Eduir, que era o chefe de projeto da Imasa, Eduir Preto do Amaral, foi a precursora da MP. Na MP, procurou-se facilitar as transformações entre verão e inverno. O que é uma multissemeadora? Uma multissemeadora é uma máquina que semeia tanto em precisão como em fluxo contínuo. Hoje, esse conceito de precisão é outra coisa, né? Mas ela funciona com uma plantadeira e com uma semeadeira também. Então, aqui, MPS da Imasa. Os discos de distribuição de sementes, eles
eram ainda mais fáceis de serem transformados, o disco de distribuição de semente. E embaixo, aí era bem difícil fazer a transformação. Já possuía um sistema de câmbio, então uma inovação da Imasa, e foi adaptada para trabalhar em taipas de arroz. A fábrica passava por grave crise financeira e deve a sua sobrevivência ao sistema plantio direto. A Imasa é um fabricante que ele se especializou muito com máquinas multissemeadoras, né? Eles entraram com as plantadeiras bem tarde. A Vence Tudo, por exemplo, iniciou com a SPD no início dos anos 80, mas não teve sucesso. Somente depois que a estratégia foi alterada para plantio direto na palha, é que os problemas começaram a ser resolvidos. É um fabricante pioneiro também. Marcos Lauchen cita que em meados de 85, após as visitas ao Centro de Trigo, à Fundacep e algumas cooperativas, identificaram que se não desenvolvesse uma máquina para o sistema de plantio direto, eles ficariam fora do mercado. E aí ele lançou em 91 a PA, a SA Múltipla, né? E aí foi a SMT, a SM, a Prêmio, a TSM, Panther e tal. E a partir de 96, 97, eles fizeram muitos trabalhos de avaliação de máquinas conosco no IAPAR. Veja bem, olha aqui, ó, nós tínhamos um dinamômetro de engate de 3 pontos, onde a gente media os esforços que tinham nas máquinas. Nós identificamos que nessa máquina da Vence Tudo, que tinha só 180 quilos por linha, ela conseguia fazer o plantio direto de uma forma muito adequada. E nós vimos que o responsável por isso daí era a botinha. Só que a botinha da Vence Tudo, ela tinha um ângulo de inclinação muito apropriado. As outras, de uma forma geral, elas eram quase que retas, né? Essa daqui tinha um ângulo de mais ou menos uns 30 graus, né, em relação à horizontal. E isso daí, veja bem, no nosso dinamômetro, ele viu que só a haste fazia com que 150 quilos da máquina fosse puxado para baixo. Por isso que ela conseguia trabalhar de uma forma estável no plantio direto. Depois nós passamos a trabalhar muito nisso daí. Depois eles desenvolveram as máquinas para semeaduras de precisão também, não só multissemeadoras, né? E hoje é uma fábrica que tem mais de 1.000 funcionários. A Stara, por exemplo, está com quase 4.000 funcionários, então são fábricas que deram certo. A Plant Center, a Esfio, a Kilser e Kliman, Morgenstern iniciaram adaptando máquinas na década de 80 e 90, transformando-se em pequenos e médios fabricantes hoje no mercado. Veja, por exemplo, uma das primeiras máquinas que o Kilser adaptava, a Morgenstern também fazia adaptação de máquinas, a Esfio, ela se deu muito bem, mas acabou vendendo a fábrica para a ACO. E a ACO é uma holding americana. A Kilser e Kliman fabrica máquinas quase que de forma artesanal, mas com um projeto diferenciado. E a Morgenstern adapta e está presente no mercado no extremo oeste do Paraná. No caso da Plant Center, ela também, a nível gerencial, se saiu muito bem, chegando a liderar o mercado no oeste do estado do Paraná. Bom, a indústria Jumil, entrevistando o presidente da Jumil, Rubens da Jumil, ele cita que o sistema plantio direto iniciou, a fábrica teve dificuldade de acompanhar essa expansão em função da distância do sul do Brasil e o custo pós-venda. Então era uma dificuldade. Olha, eles achavam que na época o estado do Paraná e o Rio Grande do Sul era uma distância muito grande. E o plantio direto estava aqui. O plantio direto estava no Paraná e Rio Grande do Sul, principalmente. Santa Catarina um pouco também. Mas a Jumil, ela acompanhou, ela entrou no mercado. Década de 90, ela estava firme no mercado. O João de Freitas, colega nosso, da Marquesan, Tatu, ele cita que a PST de precisão, que é uma semeadura de precisão em 85, ela era convencional. Já na década de 90, eles estavam sendo adaptados para o sistema de plantio direto. Eles introduziram a SDA com os discos duplos desencontrados, depois veio a PST2. Essa PST2 aqui é muito famosa. Na década de 90, a PST2
PST2 era o carro-chefe deles. Aí ela evoluiu para a PST3, a COP, e assim foi reforçando toda a estrutura. O João de Freitas, ele me conta uma história que eu não vou contar agora, de como a fábrica ela conseguiu reforçar toda a estrutura das máquinas que tinham, porque em plantio direto a máquina tinha que ser mais reforçada. Aqui um detalhe da PST2. A Baldan, vizinha da Marquesan, lá na cidade de Matão, firmou-se com a PP Solo, ocupando também a participação no mercado. Então, é sempre mais ou menos a mesma linha. Vocês me desculpem de eu estar falando rápido, pessoal, é que tem bastante material e eu não quero ultrapassar. Então, destaca Eduir, da EMASA, que o esforço dedicado para as máquinas conceito. Essas máquinas conceito eram máquinas que você praticamente não vai vender, mas você vai dar o salto de qualidade. Permitiu transferir muitos componentes para as máquinas mais simples, melhorando a qualidade das mesmas e atendendo outros mercados, surgindo assim novos modelos. Recomenda que os fabricantes invistam no projeto, mesmo que o mesmo fique engavetado, pois seu custo é muito baixo em relação aos benefícios que pode promover na criação constante na fábrica. Hoje, o público está exigindo, isso é uma entrevista que eu fiz com ele em 2007, exigindo que a semeadora tenha maior capacidade de corte da palha, que enterre as sementes com mínima mobilização do solo e mantenha o sulco coberto com palha após a passagem da semeadora. Olha, isso daí praticamente era a estratégia nossa de pesquisa. O maior fantasma que as indústrias tinham nas demonstrações de máquinas era o problema de embuchamento. Na década de 90, o Centro Nacional de Trigo, a partir de 93, passou a fazer dinâmicas de máquinas e avaliação. A avaliação era a parte mais importante. Aproveitava-se a avaliação para fazer a demonstração das máquinas. Mas o IAPAR, ele começou as pesquisas com essas máquinas em 96, chegando a avaliar os dois institutos juntos 150 semeadoras de plantio direto, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Muitos fabricantes aproveitaram desses resultados para aperfeiçoar os seus produtos. O IAPAR, por exemplo, ele realizou avaliações de 96 até 2003, testando em torno de 100 modelos de semeadoras de precisão, fluxo contínuo e multissemeadoras. Nesses trabalhos foram identificados as características positivas e negativas das máquinas. Olha, um slide como aquele que eu mostrei anteriormente, que foi em Guaíra, mas isso daqui foi no oeste do estado do Paraná, né, pertinho da represa de Itaipu, Entre Rios do Oeste. Tinha 600 pessoas e lá em Guaíra fizemos em 2 dias, deu 2.000 pessoas. Veja como que era o aperfeiçoamento da máquina. Veja aqui, isso é uma máquina só de um fabricante. Ela foi avaliada no ano 2000, em 2001, agosto de 2001, março de 2002 e junho de 2003. Quando o componente, disco de corte, fertilizante, marcadores de linha, limpeza, segurança. Esse fabricante, você vê que de amarelo e vermelho, ele passou a ficar praticamente todo verde e manteve só um problema de segurança. Qual era o problema de segurança? Quando a plataforma onde o operador, onde o auxiliar de operação ficava na frente da máquina, principalmente porque ele ficava do lado do fertilizante, que era o que dava mais problema, na semente quase que não dava problema, então se ele caísse ali, ele morreria, né? Eu conheço 2 pessoas que morreram dessa forma. Um deles foi um dos filhos do Herbert Barks. Então, e esse fabricante não mudou, depois ele mudou. E assim os outros fabricantes também. E como que era o sistema de plantio direto segundo o IBGE? O IBGE aqui ele tem uma outra metodologia, né? Então ele avalia que o sistema de preparo de solo no Brasil, aqui é o sistema de plantio direto na palha, ou seja, o nosso sistema de plantio direto. Ele considera lá o sistema convencional, cultivo mínimo com escarificador, o sistema de plantio direto que ele chama plantio direto na palha, e o sistema de plantio direto, né, sem palha, que é o sem preparo. Veja que o sem preparo é onde está a maioria dos produtores. É plantio direto também. Usa a máquina de plantio direto, mas não tem palha. O que tem palha está aqui. Isso são dados, se eu não me engano, de 2017. O cultivo mínimo, isso é número de produtores, não é área não, viu? É número de produtores. E o cultivo convencional. Isso daqui eu peguei do IBGE.
tal, plantio direto na palha, bate muito com os dados do Rally de Palha. Bom, vamos em frente. Falando no Rally da Safra, veja essa proposta de dividir o Brasil na região sul, numa outra região aqui, R2, que é o norte do estado do Paraná, São Paulo, um pouco do Mato Grosso do Sul, depois a região do Centro-Oeste e a região do Mato Piba. Então, veja só, R1, R2, R3, R4. É isso que eu vou mostrar. É muito interessante. Então, vamos lá. Região 1, região 2, região 3, região 4. Na região 1, que é no sul do estado, veja, 72% é considerado com muita palha, ou seja, mais do que 40% da superfície é coberta com palhada. O resto tem menos de 40%, até chegar a esse azulzinho que é sem resíduo nenhum. Então, na região 1, aqui no sul, 72% é considerado um plantio direto com palha. Na região 2, aqui norte do estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, 57%. No Cerrado Brasileiro, 51%. E no Mato Piba, só 39%. Eu não posso demorar muito. Aqui, que raio desse negócio de 40% já é considerado muita palha? A única pesquisa que eu encontrei foi uma publicação que o Marcos Vieira fez nos estudos de potencial de erosão. Quando você tem 40% de cobertura de palha, a erosão, o potencial erosivo diminui só para 10%. Então, quem sabe a FAO esteja usando esse dado para caracterizar isso daí, e os outros pesquisadores passaram a usar também. Está associado ao potencial erosivo. Então, deixa eu tomar uma água, que o negócio apertou agora. Pensei que ela vinha. Depois você tira na gravação essa parte, né? Bom, então é como se eu começasse a palestra agora. Eu vou falar sobre os diagnósticos que foram feitos no Brasil. E nós, do antigo IAPAR, fizemos 2 dos diagnósticos. Foram 4 diagnósticos. Um diagnóstico realizado pelo pessoal do Rio Grande do Sul, aqui, ó, o histórico da situação das indústrias de máquinas de 1976 a 1982, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, eu estudei esse diagnóstico, é muito interessante. Vou apresentar algumas coisinhas para vocês. Depois, o Cláudio Coutinho, lá da Unicamp, e depois ele ficou como presidente do BNDES, todo mundo conhece o Cláudio Coutinho. Ele fez um estudo, análise da competitividade das indústrias de máquinas agrícolas, e já foi quase que uns 10 anos depois, de 89 a 92, também pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Aí eles pararam de fazer esses estudos. Depois, nós fizemos no IAPAR um estudo chamado Estado da Arte das Indústrias de Máquinas Agrícolas de Plantio Direto, em 2007. Isso foi em conjunto a pedido da FAO. A FAO entrou em acordo com o IAPAR, por intermédio da FAPEAGRO, uma fundação, e nós fizemos um estudo muito grande também, avaliamos muitas fábricas. E depois um último estudo, nós fizemos também lá no IAPAR, o Estado da Arte das Indústrias de Máquinas para Plantio Direto, financiado pela AgriSUS. O IAPAR e a AgriSUS, e nós também fizemos estudo. Então, eu vou apresentar esse diagnóstico para vocês, tá ok? Falei devagarinho aí agora, mas agora eu vou falar depressa. Então, são 4 diagnósticos. O primeiro diagnóstico, né? Bom, antes disso, vamos lá. A mecanização agrícola no mundo, ela desenvolveu-se primeiramente nos Estados Unidos, onde a estrutura agrária, desde o início do século, é baseada em propriedades relativamente grandes e mais equitativamente distribuídas, segundo Nojimoto, em 1987. Na Alemanha, na França, na Itália e principalmente o Japão, a mecanização, com o uso de tratores, inicia somente na década de 60, enquanto nos Estados Unidos a sua frota já havia atingido o seu máximo de 4 milhões de tratores em 1960. No Brasil, naquela época, 70 mais ou menos, 80, o Brasil, a atuação do Estado se fez basicamente através de 3 políticas, a saber, a Política Nacional de Produção de Máquinas Agrícolas,
Naquela época, nós chegamos a ter 280 fábricas de máquinas agrícolas no Brasil. A política de crédito subsidiado. Todo mundo lembra o subsídio à compra de máquinas agrícolas. E o baixo empenho do Estado no desenvolvimento tecnológico. Na verdade, não existia quase pesquisa. Você viu que nessa história toda do plantio direto, eu citei para vocês aí, praticamente, o Centro Nacional de Trigo da Embrapa e o IAPAR em Londrina. Fora isso, foram traços de pesquisa. Então, não houve um esforço no desenvolvimento tecnológico. Vamos lá. Então, aí vem o principal chororô. O Centro Nacional de Engenharia Agrícola, o CNEA, criado em 1975, esse Centro Nacional de Engenharia Agrícola, ele fazia a homologação de tratores. Nenhum trator era vendido no Brasil se não fosse avaliado e homologado pelo CNEA e até pelo Agronômico de Campinas também, que logo em seguida eu mostro. Mas tivemos o desprazer do ex-presidente Collor extinguir o CNEA em 1990. Então, só ficou o Centro de Engenharia Agrícola do Agronômico de Campinas, fazendo alguma coisa, mas logo acabou parando também. Mas não era só de tratores. Eles estavam fazendo avaliações com pulverizadores, mas não era homologação. E como foi extinto o CNEA, enfraqueceu demais. Os pesquisadores do CNEA, vou dizer um para vocês, Paulo Hermann. Quem que foi o Paulo Hermann? Ele virou presidente da John Deere, o Paulo Hermann. Não só do Brasil, como de toda a região sul da John Deere. A maioria dos outros pesquisadores do CNEA foram virar professores lá na Unicamp, da Faculdade de Engenharia Agrícola. E o IAC, ele continuou. Uma das estagiárias do Agronômico de Campinas é a Fátima Ribeiro, que veio para o IAPAR, passou no concurso do IAPAR e deu uma grande contribuição para nós também aqui no IAPAR, na área de engenharia agrícola. Então, mas o Collor extinguiu o CNEA, e isso daí mostra a falta de apoio à área de engenharia agrícola no Brasil. Naquele primeiro diagnóstico histórico da situação das indústrias de máquinas, de 76 a 82, foi realizado um diagnóstico pelo Ministério de Indústria e Comércio, não é Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, Secretaria de Tecnologia Industrial, em 2 períodos importantes, 76 e 77, a produção e a venda no auge de 82, em plena crise econômica do setor. Então, esses 2 períodos foram feitas essas pesquisas. Esse gráfico aqui mostra um pouquinho a produção de tratores. Veja que essa cor roxa é a produção de tratores. A cor vermelha é a venda de tratores no mercado nacional. E a cor azul é a exportação de tratores. Então, são os tratores fabricados no Brasil. Eles começaram a ser fabricados na década de 60, praticamente eles eram absorvidos todos no mercado nacional. Quando chegou em 1982, nós tivemos uma crise muito grande, passamos aquela década chamada década perdida, principalmente associada ao aumento dos juros do capital internacional. Nós fazíamos empréstimos com juro de 4%, quando chegou em 80, mais ou menos, 82, os Estados Unidos aumentou o juro de 4% para 28%. Quebrou o terceiro mundo, e aí nós começamos a entrar logo depois, na década de 90, principalmente no sistema neoliberal, e aí começou os altos e baixos, e refletindo nos tratores. A queda de venda de tratores não está somente associado a esses problemas econômicos, está associado também a clima. Foram estudados naquela época 81 indústrias de máquinas e implementos agrícolas no estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Veja que as indústrias eram divididas em porte micro, pequenas, médias e grandes. Eu não vou detalhar, a micro com menos de 20 funcionários e as grandes com mais de 500 funcionários. Como isso daqui está gravado, quem quiser procurar, eu tenho mais material sobre isso também. E também eram divididas em categorias quanto à complexidade. Então, implementos manuais de tração animal, que era o mais simplificado, máquinas de pequena complexidade, máquinas de grande complexidade e máquinas automotrizes, como colhedoras, tratores e assim por diante. E aqui estavam arados, pulverizadores costal, adubadora, tal, aspersores, motobomba, até chegar nas colhedoras de cereais e assim por diante. Só para dizer como é que era bem feito esse tipo de diagnóstico. O estudo
baseou-se na análise do perfil empresarial, da engenharia de produto e a engenharia de produção. O perfil empresarial vai dizer como que a empresa é administrada empresarialmente. A engenharia de produto é como se desenvolve o produto, que vai desde o desenho até a entrega técnica do produto. E a engenharia de produção é como se fabrica, que vai desde o corte, a dobra, solda, tudo até como se fabrica. Então, foram divididos em 3 partes: perfil empresarial, engenharia de produto e engenharia de produção. Eu estou dando uma ênfase um pouquinho maior para a engenharia de produto, que é o que nos interessa mais. Uma das características mais marcantes das indústrias de máquinas agrícolas era a sua estrutura empresarial de origem familiar. Praticamente, quase todas eram de origem familiar. De oficinas na sua origem, com trabalho familiar, atingiram dimensões de média e grandes empresas na década de 70 já, hein? Você vai ver, hein? A Tatu e a Baldan, na década de 70 já tinha mais de 3 mil funcionários cada uma. Reclamavam de falta de escolas para formação, desde operadores a cursos superiores. Nos cursos de engenharia agrícola, pouca formação era dada em projeto de máquinas e fabricação. E nos de engenharia mecânica, não se atiam para as máquinas agrícolas. Era uma coisa meio desorganizada. Durante os períodos de 76, 77 a 82, as empresas, em geral, reduziram muito as vendas de máquinas, sendo que as grandes compensavam com venda de produtos alternativos, fazendo que crescesse em todas as categorias a exportação. Então, essa era uma das sobrevivências dos fabricantes. Na análise de engenharia de produto, observou-se que o aumento do tamanho da empresa, o nível de complexidade de seus produtos, melhorava a qualidade de engenharia do produto em geral. No entanto, pouquíssimas empresas atingiam os melhores níveis na qualidade do dimensionamento de máquinas. Por exemplo, então vocês veem aqui, essa amarelinha aqui são as micro, as pequenas, as médias e as grandes. No caso das grandes, por exemplo, você veja que, mesmo nas grandes, o nível de qualidade e complexidade no dimensionamento era muito rudimentar. Somente poucas tinham grande complexidade na fabricação. E à medida que o fabricante ia ficando pequeno, ele utilizava métodos muito rudimentares. Níveis de qualidade utilizada no dimensionamento de máquinas agrícolas em empresas de diferentes partes do Brasil. O segundo diagnóstico foi esse livro aí. Eu não sei se eu vou mostrar para vocês, acho que vocês veem aqui, ó. Esse é o livro que eu tenho, é o Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira, que ele foi feito pelo Luciano Coutinho e o João Carlos Ferraz. O Luciano Coutinho, mais famoso, né? Ele foi presidente do BNDES. Então foi um estudo muito interessante. E aqui eu vou colocar algumas coisinhas. A análise da competitividade da indústria de máquinas agrícolas no período de 89 a 92. Olha, nesse período aqui nós estávamos iniciando a proposta neoliberal aqui no Brasil. Coutinho, no estudo sobre competitividade da indústria, coletaram dados no período 89 e 92. A indústria de máquinas agrícolas representava, em 91, 16% da receita do setor mecânico. Você tem o setor automobilístico, todo o setor mecânico, as indústrias de máquinas agrícolas representavam 16,4% da receita. Citaram que só as indústrias de implementos agrícolas, elas agregavam a de implemento, hein? Não tem nem aí de trator, coletadora, tudo. 280 empresas naquela época. Hoje eu acho que tem mais de 400. Com 85% da produção concentrada em São Paulo e Rio Grande do Sul. 85% da produção em São Paulo e Rio Grande do Sul. As empresas menores, que possuíam até 50 funcionários, representavam 60% do total, mas as 10% maiores concentravam o valor da produção. É que nem a nossa produção agropecuária. Foi identificado que nas indústrias de implementos agrícolas recolhedoras, 30% utilizavam a prática de engenharia reversa,
que é? É copiar e colar. Você desmonta a máquina, coloca ela inteirinha no chão do seu concorrente e tenta fazer uma cópia. E 50% simplesmente copiavam. Quer dizer, a engenharia reversa ainda era um pouquinho melhor do que copiava. Então, praticamente, nós não tínhamos quase que nada em termos de inovação. O uso da informática no dimensionamento, olha, eu estou falando em 1992, da informática no dimensionamento de máquinas, componentes, assim como o uso da instrumentação em avaliações de testes. Veja que o CNEA foi extinto exatamente nessa época. Aumentam rapidamente as vantagens competitivas da indústria internacional. No entanto, foi identificado que nenhuma indústria de implementos dispunha de aplicativos para dimensionamento e muito menos fazia testes com instrumentação eletrônica e assim por diante. Aqui um detalhe de uma visita que eu fiz mais ou menos nessa época. Olha o Garibaldi aqui comigo. Essa é a indústria Max, Garibaldi, que você gosta de contar a história. Aqui é a indústria Vence Tudo, aqui acho que não sei se é a Imasa. Então, é só para dar um detalhe de algumas indústrias de porte médio. O padrão tecnológico das indústrias de máquinas agrícolas era caracterizado por inovações adaptativas. De uma maneira geral, todas as empresas visavam o aumento da robustez, durabilidade e simplificação das suas funções. Nenhuma empresa considerava seus equipamentos de última geração. 30% qualificavam de penúltima e 70% de gerações anteriores. Eram poucas as que usavam mesmo parcialmente dispositivos microeletrônicos nas linhas de produção. No que se refere às técnicas organizacionais, poucas empresas de implementos tinham um sistema de qualidade implantado, que é o famoso ISO, né? Embora 50% tinham isso como prioridade, sobretudo a necessidade de adoção da ISO 9000, 9001. As de tratores, motocultivadores, colhedoras usavam com maior intensidade essas técnicas. Essas técnicas estavam iniciando a ser usadas. Hoje, praticamente todas as indústrias, pelo menos de porte médio, já usam essas técnicas aí. Como estratégia competitiva, as indústrias de implementos agrícolas, elas tinham no baixo preço, no pequeno prazo de entrega, a sua dimensão básica. Isso é estratégia da indústria, viu? Aonde que ela pegava? É baixo preço e pequeno prazo de entrega. Já as de tratores, motocultivadores e colhedeiras definiam a forte identificação com a marca e elevada durabilidade e eficiência técnica, como dimensões competitivas importantes. A estratégia de exportação apoiava-se no baixo preço e elevada durabilidade. Aqui você já tem indústrias maiores, né? Aqui é a Jumil, né? Aqui é a Jato e aqui é a John Deere. Você vê que eu tinha até cabelo, hein? Aí um terceiro, esse daqui nós do IAPAR que fizemos, Estado da Arte das Indústrias de Máquinas Agrícolas em 2007. Nós visitamos 20 indústrias, tanto pequenas, médias e grandes. Esse estudo não foi feito só com indústrias, foi com o apoio da FAO. Nós visitamos indústrias, produtores, técnicos e revendas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente. O que nós caracterizamos? Os pequenos produtores, principalmente para a produção de equipamentos de tração animal, predominantemente tração animal, a gente considerava como grande aquelas que tinham um movimento na época de 50, um faturamento bruto, esse era um valor básico, está aqui, é 50 milhões de reais. As de médio porte, 2,5 milhões, e as de pequenininho porte, bem pequeno mesmo, quase que uma oficina, né? 250. E aqui, as equipamento motomecanizado também tinham as pequenas, as médias e as grandes. Por exemplo, considerar um fabricante grande, na época, a Tatu, a Baldan, a Jumil, a Jumil já era mais um porte, era considerado grande. A Semeato era grande, né? De porte médio você tinha a Imasa, Vence Tudo, né? Aí entra outras indústrias assim. Bom, então vamos ver. As indústrias que fabricavam equipamentos mecanizados. Nós não visitamos indústria de tratores. Veja bem, elas tinham, em termos de capital, a composição do capital, 25% era capital próprio, 60% era capital familiar, capital estrangeiro 10% e 5% em ações.
As indústrias mecanizadas ainda, a frequência das principais máquinas e componentes fabricados pelas empresas. Estou falando em 2007. Semeadoras, 65% delas fabricavam semeadoras. E aí vinham os outros equipamentos. Pulverizadores, carreta, classificador, sistema de acabamento, kit para plantio direto, colhedoras, tal, e vai. As indústrias de tração animal. A frequência média de equipamentos de cada empresa. Aí começa a vir semeadora de plantio direto de uma linha, matraca, e aí vai. Tinha semeadora mecanizada também, algumas pequenas, né? E vai. Carreta, batedor de cereais, é um quadro interessante. Faturamento das empresas. Essas são as indústrias de equipamentos mecanizados. Elas sentiram muito uma seca que deu aqui nos anos 2005, 2006. Veja que elas oscilaram muito o faturamento delas. O que não aconteceu com as indústrias de tração animal. As indústrias de tração animal praticamente não se afetaram muito quando ocorriam essas oscilações devido à seca. Era uma coisa para se pensar. Então, vamos ver, que ano que nós estamos aqui? 2007, né? Isso daqui é o Produto Interno Bruto do Brasil. Não se justificava muito que estava ocorrendo essas coisas, porque o Produto Interno Bruto estava numa faixa de 5% até 6% nesse período. Era mais, o que ocorreu mesmo foi seca. Aqui, 2005, 2006, teve uma seca que afetou um pouquinho o Produto Interno Bruto do Brasil. E isso daí, vamos ver o que afetou na venda de tratores. Olha aqui, teve uma queda na venda de tratores. Essa venda de tratores aqui não foi uma crise econômica, foi seca na agricultura de 2005, 2006. Voltando às indústrias mecanizadas, o destino médio das vendas, no caso das indústrias que vendiam equipamentos para ser acoplado a trator, 2% em município, 15% na região, 15% no estado e 35% no Brasil e 13% na exportação. Qual era a estratégia de competitividade dessas empresas? 40% elas miravam no baixo custo, 30% no prazo de entrega, 50% na melhor tecnologia, 60% na durabilidade da máquina e 40% na assistência técnica. A assistência técnica também é muito importante. Era uma coisa muito equilibrada, né? Olha, eles tinham que ver vários fatores. Aí, em 2018, 2019, fizemos, junto com a AgriSUS, o IAPAR desenvolveu esse estudo aqui, esse diagnóstico, e nós entrevistamos a Baldan, a Jumil, a Tatu, a Kilser, a Morgenstern, a Plant Center, a ACO, que é fabricante da Massey Ferguson e da Valtra, a Gial, a KF, a Kuhn, a Imasa, a John Deere, a Montanhera, a Vence Tudo, né, e a Star. Acho que deu umas 15 indústrias no Paraná e no Rio Grande do Sul. Então, aí é o depoimento dos industriais. Eles diziam: há necessidade de diminuir a distância entre a pesquisa e a iniciativa privada. Há muito dinheiro público sendo investido em mestrado e doutorado e muitas teses boas empoeiradas em biblioteca em nossas universidades. Esse problema nós convivemos cotidianamente e o reclamo do pessoal da indústria era bem claro sobre isso. A grande maioria das empresas não possui laboratório e centros de pesquisa próprio. Por outro lado, há nas universidades e instituições de pesquisa, laboratórios, equipes de doutores com intercâmbio internacional que poderiam ajudar muito. Aí, um deles citou: a John Deere aplica 4 milhões de dólares por dia em pesquisa e desenvolvimento. O meio acadêmico está sendo motivado em publicar trabalhos sem aplicações práticas. Os resultados de pesquisa não correspondem aos problemas das indústrias e do campo, não sendo o que precisamos saber. Muitas pesquisas são feitas sem um diagnóstico da realidade. Isso daí é o que eles estão dizendo. O mercado é muito rápido e quando a universidade é procurada, a demora é tanta, fazendo com que a informação não seja mais útil. Mas se a indústria pudesse saber o que está acontecendo, devido a uma melhor convivência, poderia economizar muito esforço.
Hoje, o processo de desenvolvimento inicia no marketing, estou falando da indústria, onde é feito um levantamento das demandas e que, junto com a engenharia de produto, na parte de desenvolvimento, né, trabalha para atingir um objetivo. A indústria precisa saber informações de mercado, onde está, que tipo de máquina precisa, quanto de máquinas os produtores estão demandando. Outro problema é que a academia escreve muito e a informação perde efetividade. Muitas vezes, a empresa precisa de objetividade. Quanto economizar, qual é o melhor, quanto vai custar, para facilitar a tomada de decisão. Os convênios com universidade e instituições são difíceis. Eles não têm muitas vezes formas legais de trabalhar com a indústria pelas limitações jurídicas. Teria que haver uma forma, inclusive remunerada, para que a empresa trabalhe com os laboratórios e técnicos e, quando tem, é caro. A indústria nacional fica muito fragilizada sem esse apoio da pesquisa e desenvolvimento. Outro fato é o modismo de usar tecnologias que ainda não estão sendo realmente úteis ao produtor. Muitas demandas estão surgindo no campo sem se saber a sua real importância e não se sabe a origem dessa demanda. A sugestão de reunir as empresas com cooperativas e instituições de pesquisa e extensão para debater prioridades e planos de pesquisa é de fundamental importância. Definir quais os temas mais importantes para cada região. As empresas têm problemas e as instituições têm conhecimento, método, laboratório, estrutura. Assim, tem que ter um preço adequado para a realização da atividade. Não pode ser visto como um lugar para fazer projeto de graça. E aqui um industrial citou esse exemplo aqui do IPT da USP, onde 15% dos recursos são públicos e 85% são privados. Tinham técnicos qualificados na instituição, não na indústria. Equipamentos, laboratórios do IPT, né? E aquilo ficava à disposição, porém com um orçamento muito pequeno e com pouco resultado. Então ele reclamou que no início não dava resultado. Aí eles criaram a área comercial e deu orçamento para que pudessem fazer rapidamente uma proposta comercial para as empresas e assim passaram a trabalhar com o gerenciamento de projeto para fazer a coisa no tempo da empresa e não no tempo da instituição. Com isso, viraram o jogo, divulgaram e visitaram as empresas, gerando bastante demandas. Então, ele deu um exemplo. Aqui, por exemplo, uma visita à Stara, uma visita, não me lembro qual é a indústria aqui, a Vence Tudo, e aqui é a KF, aqui é da KF, uma boa indústria lá perto da John Deere, no Rio Grande do Sul. Os problemas com financiamento para pesquisa e desenvolvimento, assim como a infraestrutura e as demandas foram: as linhas de crédito deveriam ser menos burocráticas, pois há muita exigência para ter acesso ao FINEP. Isso naquela época, né? Por exemplo, principalmente para pesquisa e desenvolvimento. O desenvolvimento é caro demais para o empresário. Além disso, o empréstimo deveria ser direto, pois os bancos não têm equipe e fazem muitas exigências, inviabilizando a operação. A empresa tem fragilidades em épocas de crise para permanecer em um projeto caro. Outra realidade é que as empresas normalmente não têm equipe que saiba redigir adequadamente esses projetos. Muitos projetos exigem essa contrapartida financeira. A contrapartida da empresa poderia ser com materiais, construção de protótipo. Isso daqui a empresa vai bem. Que para a empresa é mais fácil, embora tudo isso tenha custo. Mas para as instituições, isso é um grande problema. Eu vivi isso daí a minha vida inteira. A gente nunca tinha dinheiro para fazer um protótipo. O Brasil tem uma carga de tributos alta. Se a indústria tem um serviço terceirizado que paga imposto, ela vai pagar novamente. Uma montadora de veículo, por exemplo, consegue incentivos devido à sua força, o que as pequenas empresas não conseguem. A logística é a primeira grande contribuição do governo. Estrada, trem, navio, questão tributária e está desorganizado. Há dificuldades para fazer testes no Centro-Oeste, por exemplo, pois tem que tirar nota fiscal. A máquina precisa ir e voltar sem pagar imposto. Olha, então, por exemplo, ele produz a máquina no Rio Grande do Sul e ele vai
vai participar de um show rural lá em Sinop. Ele tem que pagar imposto e depois na volta também. Então, ele está falando, quer dizer, uma coisa que é burocrático isso. O sinal de telefonia, internet e outras deficiências no Brasil, a fábrica consegue monitorar suas máquinas no campo, mas ainda a comunicação de transporte de dados é insuficiente. Acredita ser mais importante expandir a telefonia e que é mais importante que desenvolver a telefonia é expandir o transporte de dados, né? Quer dizer que o transporte de dados está muito ruim naquela época. Quanto à disponibilidade de mão de obra, a empresa tem todo o ônus de treinar a mão de obra. É preciso reforçar programas de treinamento, como o Jovem Aprendiz. A indústria é deixada de lado pelos incentivos do BNDES. Para ter acesso ao BNDES, a empresa não pode ter nenhum problema jurídico. Se tiver um probleminha jurídico na empresa, e praticamente todas têm. Aqui, reunião com o pessoal da Baldan, reunião com o pessoal da Jumil, reunião com o pessoal da Tatu, reunião com o Luiz Kilser, reunião com o Mário Morgenstern. Agora, esse daqui são das máquinas de fluxo contínuo. 55% conseguia ter erros inferiores a 10%, no caso de sementes. E no caso de só em torno de 30% que tinham erros inferiores a 10%, ok? Rapidinho, expansão do sistema de plantio direto. Em 84, o governo do Paraná implantou um programa para implementar a tração animal, visando a viabilização da pequena propriedade rural através da racionalização de mão de obra. Foi um germe da criação da semeadora adubadora de plantio direto, que foi dado o nome de gralha azul, né? Então, essa maquininha aqui, simplesinho, ela fazia plantio direto. Máquina levinha de 60 quilos, conseguia fazer plantio direto. O plantio direto à tração animal, ele teve uma ascensão muito grande na década de 90, aqui no estado do Paraná. Depois aumentou mais, até chegar a estabilizar e melhorou a qualidade do produtor, e o produtor começou a se mecanizar. Aí nós vemos o Dácio trabalhando com uma máquina da Iadel. Essa máquina da Iadel, ela foi projetada pela Universidade Federal de Santa Catarina, lá de Florianópolis. E a indústria passou a produzir esse projeto feito pela universidade. Agora, finalizando, nós vimos aqui uma iniciativa atual do Ministério de Desenvolvimento Agrário no que diz respeito à estratégia de inovação e aplicação de acesso a máquinas e equipamentos agricultura familiar. Já não é mais a tração animal, já são máquinas de pequeno porte voltadas à agricultura familiar. Olha como é que está a agricultura familiar, ó. 67% da agricultura no Brasil é a agricultura considerada familiar. O que é uma agricultura familiar? A agricultura familiar é quando menos de 50% dos trabalhadores não são da família. Então, mais de 50% dos trabalhadores é da família do produtor. E aí ela começa a ser considerada como não familiar quando ele tem mais empregados. Mais de 50% da força de trabalho é além da família. No sul do Brasil, 69% é familiar. Na região sudeste, 52%. Na região nordeste, 74%. Na região centro-oeste, 47%. E na região norte, 78%. Então, a agricultura familiar, ela está em número, ela é muito significativa. E aí vamos ver em termos de mecanização agrícola no Brasil. A distribuição regional da porcentagem dos estabelecimentos agropecuários com tratores, por categoria, familiar e não familiar. No sul do Brasil, 39% das propriedades familiares tem trator, não familiar, 45%. No Sudeste, 16% tem trator. Então, tem muito tração animal e tem muita criação de gado também. No Nordeste, 1,3% das propriedades familiares tem trator e 6,1% das propriedades não familiares não tem trator. No Centro-Oeste é 13% e no Norte é 3%. Bom, pessoal, agradeço. Voltando aqui para vocês. Parabéns, pastor. Parabéns, compadre. Foi muito legal. Quem quer fazer pergunta, levanta a mão. O Dilson, pode falar, Dilson. Rui, parabéns. Nós teríamos que ter uma semana para essa aula toda, né? É fantástico o trabalho. Eu estive muitos dias de campo ali em Entrevios, naquela região, Santa Helena, com apoio até da Itaipu também na época, né? Mas o IAPAR muito presente para desenvolvimento e buscando solução, né, para o plantio direto.
Nosso amigo Luiz Kilzer, ele teve uma participação importante aqui na região, porque ele trabalhou muito na questão das botinhas, o sulcador, e ele já vinha com um trabalho em cima de subsuladores, que é o ângulo de ataque, né? O que você comentou da plantadeira, que tinha que ter um peso enorme. Quando você tem o sulcador adequado, ele mesmo se traciona, né? Então facilitou muito. Eu citaria 2 fatores importantes para o desenvolvimento e o sucesso do plantio direto. Foi justamente essas adequações das plantadeiras e também o glifosato, né? Infelizmente, o nosso glifosato, essa ferramenta importante, está sendo morta, está sendo matada, porque não se atenta a um detalhe, que nós não precisamos de planta RR o ano todo, sempre usando o mesmo herbicida, é óbvio. A planta vai criar resistência. E o outro detalhe, né? O plantio direto também com vegetação adequada, palhada adequada e, como você comentou, o embuchamento. O Luiz, ele deu um passo importante porque ele teve mais altura na plantadeira, ali nos conjuntos dos sulcadores, né? Ficou mais alto, então embuchava menos. Infelizmente, tem recurso de pesquisa, mas nós teríamos que ter trabalho para melhorar o sistema. Eu tenho uns questionamentos, porque, Rui, você sabe muito bem que você gastava e gasta mais ou menos 12, 13 CV para tracionar uma linha, né? Porque ela tem uma força de tração enorme. Eu acho que esse trabalho teria que ser buscado uma solução melhor. Fotografia de satélite, sabendo onde que você plantou ou não plantou, tem alguma coisa errada. Nós desestruturamos o solo imensamente. Para quê? Alguém pode dizer, mas é um descompactador. Mas se tu precisar descompactar, é porque você não fez o trabalho direito. Você não colocou vegetação adequada, porque o que vai manter o solo bom, o solo descompactado, o sistema radicular. Vamos supor, vai plantar o milho, consorcia, etc, etc. Então, eu acho que é um absurdo da energia que nós gastamos para plantar. Se você pegar, vamos chutar um número aí de 12 a 14 sementes de soja por metro linear, é um volume pequeno. Como é que você vai ter que fazer um rombo desses? Você vai ter que... aí você expõe o solo à erosão. É um monte de coisa. Eu acho que nós temos ainda muito desafio na nossa agricultura, porque é complicado. Eu trabalho com agricultura a vida toda, né? Mas eu vejo que nós gastamos muito combustível, diesel e carga de diesel, e aí erosão, quer dizer, é uma coisa muito complicada. Mas esses passos nós teríamos que dar. Eu acho que dinheiro do governo, de repente, para a pesquisa, nós poderíamos substituir, se nós tivesse cada região um fundo de apoio, de incentivo à pesquisa, e nós pudéssemos, o contribuinte, destinar 10, 15, 20% do teu imposto de renda no fundo para incentivar a pesquisa, eu acho que funcionaria melhor, porque você teria uma sociedade organizada administrando o recurso. Logicamente, você ia administrar esse recurso para projetos que teriam mais benefício à comunidade. Então, essa é a minha opinião, minha visão. Mas nós temos muito trabalho. Eu estou irrigando umas áreas e não é qualquer área que tem água para irrigar. Nós temos que estudar maneiras de economizar água, que é o nosso principal insumo hoje, que falta às vezes, e geralmente toda a safra é água. Vamos ter que administrar melhor este recurso. Eu tenho uma aplicadora de dejeto, ela tem um lastro 100%. Ela pisa no solo 100%. E eu fiz pesquisas em soja, acomodando o solo, ajustando o solo, menos evaporação de água. A planta se mantém um pouco melhor. O exemplo é uma horticultura que tem a plastificação, usa plástico e até economiza até 75% de água, porque a evaporação é impedida.
Então, descompactação do solo e raízes da planta, nós temos que fazer com vegetação, trabalho de mix de culturas que vai auxiliar no sistema radicular. Mas parabéns, a tua explanação aí foi uma verdadeira aula muito importante, mas teríamos que ter mais tempo pelo grande volume que você tem de trabalho. Parabéns, obrigado. Obrigado, Dilson. Aí, o que nós vimos que tem máquina que é muito pesada. Quando a máquina é muito pesada, funciona como se fosse uma carroça pesada. Você vai ter dificuldade pela resistência ao rolamento. Além do peso da máquina, outro fator que afeta bastante como você mesmo falou, é a botinha. Nós identificamos que para os nossos solos aqui mais argilosos, o ângulo de ataque da botinha tem que ser de 20 graus e tem que ser uma botinha estreita também. No caso do Kilzer, ele acertou muito bem na botinha, mas a máquina dele continua pesada. Então, agora, não é por aí que eu queria conversar, mas qual é um dos maiores problemas mesmo das máquinas de uma forma geral? Porque nós queremos fazer o plantio direto invisível, nós queremos trabalhar com muita palhada. O problema é embuchamento. Então, tem toda uma técnica para você evitar embuchamento. A frente de ataque tem que ser alta, discos muito maiores do que 18 polegadas já começa a dar problema também. E aí vai. A máquina tem que fluir. É como se você chegasse na frente da máquina, você olha nela e você vê que tem espaço para a palha passar. Quando você olha a máquina e você vê que não tem espaço para a palha passar, é problema. Antigamente tinha vários problemas. Bom, mas não era, como eu falei, não era isso que eu queria reclamar. O que eu gostei da sua sugestão foi aquilo que você falou. Se pudesse, no imposto de renda dos produtores, ele poder dirigir 5, 10, 20% para instituições de pesquisa, e essas instituições serem sérias mesmo, né? Para fazer pesquisas onde o dinheiro nasceu. Bom, sei lá. Então, essa seria uma grande coisa. Não sei se vocês lembram, eu mostrei as universidades dos Estados Unidos, os colleges lá, o Nilceu acho que saiu, mas ele podia falar melhor, começaram com a engenharia agrícola. As primeiras universidades dos Estados Unidos não começou com fertilidade, não começou com genética, começou com engenharia agrícola, entendeu? E olha o resultado que deu. Você viu que em 1960, os Estados Unidos já tinha 4 milhões de tratores, enquanto que a Alemanha, a França, a Itália, o Japão, era o top dos outros países, eles estavam iniciando a se mecanizar. O Brasil, naquela época, era tudo tração animal. E aí começou a se mecanizar a partir da década de 70 com grande intensidade. Então, o que eu acho é o seguinte: o Centro Nacional de Engenharia Agrícola no Brasil não podia ter sido extinto pelo Collor. Não podia. Ele extinguiu o centro. O Centro de Engenharia Agrícola funciona como se fosse a Embrapa. O que aconteceu com a Embrapa? 2 gato pingado no centro de trigo, 1 gato pingado em Minas Gerais, ou no centro de milho, outro lá no centro de arroz nem tinha, 1 gato pingado no centro de soja. O centro de soja tinha 1 pesquisador de mecanização agrícola. Um. Quantos tinha de genética? Quantos tinha de fertilidade? Quantos tinha de solos? Desculpa eu falar assim, mas tem que fazer uma dramatização. Senão as pessoas não conseguem compreender. Nós erramos na estratégia e continuamos errando. Eu falei bravo, mas eu não estou bravo, não. Mas, mesmo assim, aonde, na verdade, as máquinas agrícolas se desenvolveram no nosso país? Foi principalmente nas indústrias de máquinas agrícolas. São as indústrias, com aquele chororô todo que eu fiz questão de colocar, né? As reclamações dos industriais, que tem coisa que procede, tem coisa que não procede, não sei o que, duro, que machuca a gente, né? Tem pesquisador que faz pesquisa de sexo de anjo e coisa assim, mas tem muita pesquisa boa. Você vê, o IAPAR, por exemplo, trabalhou com plantio direto desde 1975. Você
que é coisa mais maravilhosa que isso? Se não fosse os estudos, mas olha, já tinha produtor preocupado com esse problema. No caso das indústrias, é a mesma coisa. Quando você cria uma demanda para os industriais de máquinas agrícolas, não demora muito, a máquina é criada, mas é criada com muita dificuldade. Naquela época que o Cláudio Coutinho fez o estudo, nós tínhamos dos 280 indústrias de máquinas agrícolas no Brasil. Provavelmente hoje deve ter mais. Só das indústrias de semeadoras de plantio direto, eu cataloguei 25 de semeadoras de plantio direto. Mas é uma dificuldade, você vê a dificuldade que o Kilzer tem lá. A máquina dele é espetacular. Eu levei praticamente umas 2 ou 3 indústrias para tentar fazer uma sociedade com o Kilzer. Não é porque eu queria levar, eles me pediram, olha, Rui, a máquina do Kilzer é muito boa, né, mas ele está produzindo pouca. Ele falava, olha, Rui, eu estou vendendo umas 40 por ano. 40 máquinas por ano. Eu não me lembro, mas só em ato, uma época que eu fiz a pesquisa, vendia 6.000 semeadoras de plantio direto por ano. Na verdade, Rui, o Kilzer é muito artesanal. Sim. Então você encarece a máquina, né? Agora, eu fui muito feliz com ele porque alguns projetos eu consegui graças ao Luiz Kilzer também, que também disponibilizava há algum tempo, né? E a gente trabalhava em cima disso. Esta máquina que nós chamamos de aplicação de dejetos, tem uma ideia, Rui, tem 20 pneus. Ela pega uns 6,5 metros de largura com um lastro total. Um exemplo, se tu vai aplicar num trigo dejetos suínos, ela não compacta, mas ela pisa 100%. Eu usava caminhão para aplicar dejetos suínos no trigo, ele faz um trilho, ele afunda, ele faz valeta, ele compacta. Aí onde pisou no trigo, perfilha mais, mas vai madurar 15 dias depois. Não tinha uma solução para isso. Vejam bem, aí o cara está lá, um pequeno agricultor, tem suinocultura, e tem um passivo, que é os dejetos, que é um baita do nutriente, mas mal aplicado, muitas vezes não tem aonde colocar. E esta máquina, ela veio para ajudar bastante. Eu faço bastante mix, eu aplico com ela faz um pisoteio, você poda, o pisoteio é uma poda também, vamos dizer assim. Força sistema radicular, é isso que nós temos que buscar na nossa agricultura. Mais raízes, mais diversidade, para ter aquela agricultura generativa. Então, ela veio a calhar mesmo. Não é uma máquina barata, nós gastamos com R$1 milhão praticamente, e você começa do zero. Você tem que ter coragem, porque você não sabe se vai dar certo lá no final. Mas, graças a Deus, funcionou bem. Essa máquina, você produziu ela com o Kilzer? Exatamente. Teria que envolver, porque como você falou, o Kilzer é um fabricante artesanal. Teria que tentar se associar a uma empresa maior para dar vazão, porque tudo que o Kilzer faz é bem feito. Esses fabricantes, eles têm interesse. Eu tenho uma máquina... fazer um bom contrato. Viu, Rui? Eu tenho uma máquina que eu fiz, é uma fresadora para plantar trigo no meio do milho, mas o trigo, o preço não estava bom e eu parei com o meu projeto, mas ela funcionou. Tu plantar com ela, você não vê onde tu plantou. Você teria que ter um registro para tu saber onde tu plantou ou não plantou. Mas vamos dizer o seguinte, eu acho que aí uns 10, 15% da energia por linha que as outras usam, ela faz o trabalho. E outra coisa, eu observei este ano numa área que o estande da lavoura, a semente, porque quando tu passa um sulcador, o Luiz parece que agora desenvolveu uma rodinha que ela tampa a valetinha, né, um pouco, porque senão você tem semente, eu fiz a análise que tinha profundidade de 2 centímetros a 6, 7 centímetros de profundidade. Como é que tu vai ter uma lavoura padrão, um estándar adequado? Uma nasce hoje, outra nasce daqui uma semana, tem uma perda de produtividade enorme nesse detalhe. Outra coisa que tu falou, a tração da plantadeira, a do Luiz Kilzer, ela arrasta a terra de volta, ela não deixa valeta. Você pega uma John Deere, você pode observar que ela sempre fica uma valetinha onde ela plantou. Se tiver, por azar, uma chuva forte, logo depois do plantio, tem local que ela pressiona o solo e vem essa desuniformidade. Então, esse sulco, essa valetinha, ela tem que ser voltada toda a terra de volta. Por isso que gasta um pouco mais de energia, lógico.
A gente chama isso de acabamento de semeadura. Quer dizer, aquele solo que você mexeu, você tem que fazer ele voltar. Trazer de volta. E tem que fazer voltar com a palha também. Olha, mas eu insisto, a coisa é mais geral. É do tipo assim, uma andorinha não faz verão. O país tem que se preocupar. Ó, tá aí o Heleno, que foi da Embrapa, a Embrapa, o Iapar até que tinha uma equipe. Nós chegamos a ter, num determinado momento, mais ou menos uns 8 pesquisadores em mecanização agrícola. Foi o nosso auge. Na década de 80, 90... O próprio IDR, que é o antigo Iapar, está sucateado, não tem mais ninguém. Exatamente. Está sucateado mesmo, porque, embora os diretores lá falam que não está... Nós éramos, o Garibaldi, quando o Garibaldi era diretor lá, tinha quanto? 150 pesquisadores, Garibaldi? Quando isso aí? E hoje não tem 50. Devia ter o triplo do que tinha, né? Porque cada vez mais tem mais trabalho. Exatamente. Olha, eu só queria fazer uma homenagem aqui ao colega do Senegal, que está de madrugada lá, viu? Porque lá no Senegal deve ser agora umas 3 horas da manhã, não é, o Demba? Mas tá bom, a mensagem que eu queria dar, o país tem que ter um olhar para a área de máquinas agrícolas. Exatamente. Tem que ter um olhar. Mas agora o pessoal só está pensando em eletrônica embarcada, drone, essas coisas assim. Tudo isso que você falou aí não está resolvido. Não está resolvido. Viu, Rui? Eu acho que os departamentos técnicos da cooperativa também são muito ausentes, porque hoje eles lêem a cartilha da multinacional, aí vende pacote, mas eles não cobram nem da multinacional. Eu vivo reclamando, eu não quero milho RR. Você já tem soja RR. Aí vem com milho RR, fica usando glifosato o ano todo. É um absurdo, é ridículo, não vai acabar bem. Tá certo. Bom, pessoal, alguém tem mais pergunta? Vamos descansar, então? Valeu, Rui. Boa. Obrigado. Muito bom. Tchau. Muito bom. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Isso.